Então, o primeiro palestrante é o Sérgio Felipe de Oliveira, já é conhecido todos nós aí, médico da Faculdade de Medicina de São Paulo, é pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas, diretor do Departamento de Saúde Mental da AMES, diretor clínico da Pneumed e conferencista e trabalhador da causa espírita. Vamos lá? Boa tarde. Vamos começar então a trabalhar, né? Então nós vamos falar sobre um tópico específico da glândula pineal. E vocês veem no título da glândula. Desculpa, eu acho que eu vou tirar os óculos por causa que os holofotes, se eu não enxergar direito, depois eu volto à situação inicial. Eu vou falar sobre um tópico específico da glândula pineal, que são as concreções calcárias desta glândula. E nós estamos desenvolvendo um trabalho científico na Universidade de São Paulo, particularmente junto ao Departamento de Anatomia, conjuntamente com a Escola Politécnica da USP, na Engenharia de Minas. E nós estávamos com a hipótese de que essas concreções calcárias da glândula pineal não seriam exatamente concreções calcárias, mas sim cristais. E então promovemos uma série de experimentos de tal sorte a poder comprovar essa ideia. Não bastasse isso, imaginamos que talvez esses cristais pudessem ser semicondutores. Semicondutores é material utilizado na microeletrônica. E nós chegamos a uma conclusão parcial a respeito desse assunto e adicionamos a hipótese desses cristais serem cristais diamagnéticos, o que traz propriedades interessantes que iremos discutir aqui hoje, durante o tempo que nos foi dado. Mas antes disso, vamos trabalhar alguns tópicos elementares referentes ao funcionamento e anatomia desta glândula. Vocês vão localizar a glândula nessa região. Eu estou sem os óculos, mas deve ser por aqui, assim, ó. Você faz o seguinte, você coloca o dedo entre as sobrancelhas e faz de conta que a sua cabeça é como se fosse um bolo que você pudesse furar com o dedo. E onde alcançar o seu dedo na direção horizontal, com a cabeça semi-inclinada, é onde está a sua glândula pineal. Ela está mais posteriorizada, essa pequena lingueta aqui, essa pequena estrutura aqui, e é dito que é a região por onde a alma se liga ao corpo. Aliás, quem disse isso foi René Descartes, que esse ano comemora 400 anos. Então, inclusive, nós dedicamos a nossa singela conferência de hoje ao quadricentenário de René Descartes. A revista La Recherche, a mais importante revista de divulgação científica francesa, publicou recentemente vasto artigo sobre os trabalhos do René Descartes e uma ampla discussão com diversos pesquisadores mundiais a respeito das possibilidades da pineal ser ou não a sede da alma no corpo ou outras regiões cerebrais corresponderem à mesma questão. Vale dizer que a glândula pineal é uma glândula reconhecidamente hoje responsável pela estrutura cronobiológica do corpo, quer dizer, toda questão referente à temporalidade no corpo, o regimento dos ritmos corporais é dado pela glândula pineal associada ao núcleo supraquiasmático. O órgão efetor é a glândula pineal, particularmente na espécie humana. Ela está ligada a todo o mecanismo biorrítmico, desde contextos orgânicos, como, por exemplo, a elaboração de hormônios em horários específicos, até os ritmos comportamentais, associada a ritmos comportamentais. Por exemplo, a depressão, o efeito biológico da depressão é tido hoje como um avanço de fase de uma etapa do sono que se chama Rapid Eye Movement.
e a glândula pineal é responsável por essa instância. De tal sorte que antidepressivos, como por exemplo o lítio, são inibidores desse avanço de fase. Essa instância de ritmização, também dada pela pineal, também é dada no contexto do ciclo vigília-sono. Quer dizer, o nosso corpo biologicamente orienta para o sono ou para a vigília de acordo com a incidência luminosa e magnética solar, e a glândula pineal é que nos diz sobre isso. Haja visto a sua propriedade intrínseca de captar, indiretamente via retina dos olhos e vias adrenérgicas, a estimulação luminosa na espécie humana e diretamente a captação, através de mecanismos celulares ainda por se pesquisar, o polo magnético da Terra, orientando o horário. Também assim, o polo magnético lunar, que acaba sendo captado pela pineal, orientando o fluxo hormonal, por exemplo, da reprodução. Haja visto, a gestação tem 9 meses lunares, e o mês menstrual é o mês lunar de 28 dias. Como é que o organismo sabe disso? A pineal é que capta essa orientação através dos astros. Você poderia imaginar que a nossa cabeça é como um asteroide que gravita em torno da Terra, fazendo parte do sistema solar, porque ela está intimamente integrada com os mecanismos astrofísicos através dessa glândula, a glândula pineal. Também é interessante colocar que toda essa função tempo que a glândula pineal, com a qual a glândula pineal trabalha, ela está numa instância quadridimensional, já que o tempo é uma região do espaço, o espaço quadridimensional. E é essa a região temporal, dimensional temporal, espaço-tempo, que o espírito atravessa para manipular a estrutura orgânica. Os gregos antigos chamavam o tempo de témeros. Témeros, o espaço onde se acessa a divindade, o espírito. Com o passar do tempo, essa palavra, témeros, foi subdividida e transduzida em duas outras. Um é templo, que manteve a sua acepção original de espaço onde se acessa a divindade, haja visto os templos religiosos. E tempo, que perdeu essa conotação até quando passa a ser, a partir da física relativística, colocada como uma região do espaço também. E aqui nós estamos hipotizando a ideia de que essa estrutura quadridimensional é um espaço onde o espírito se projeta e comanda a estrutura material. A glândula pineal, sendo comprovadamente na ciência, na ortodoxia da ciência, a glândula que se relaciona com a dimensão tempo, ela então está, vamos dizer assim, com a maior autoridade para ser a candidata mor a interrelacionamentos com o plano espiritual, já que ela lida com essa quarta dimensão e é a única estrutura no corpo a qual foi dada essa função, conjuntamente com o núcleo supraquiasmático. Próxima transparência, por favor. Então aí nós temos o planeta Terra emanando o magnetismo e também ventos solares e magnetismo provenientes de outros astros, e que, chegando ao planeta Terra, são absorvidos pela glândula pineal dentro da condição de orientar o nosso organismo a respeito de nossa posição no tempo relativamente à posição dos astros, coordenando todo o sistema hormonal de desenvolvimento celular, de desenvolvimento do organismo nas diversas fases da vida e também nos diversos ciclos. Nós temos no comando da estrutura circadiana os chamados Zeitbergers. Zeitbergers são estruturas de comando. Então, por exemplo, os astros, eles comandam, são Zeitbergers externos que comandam a glândula pineal, determinando ciclos circadianos, ciclos mensais, ciclos anuais dos hormônios, das estruturas celulares, do desenvolvimento. E nós temos também os Zeitbergers internos. E aí colocamos um grande questionamento, um dos Zeitbergers internos são os genes dentro daquilo que é colocado como cronogenética. Agora, se eliminar todos esses Zeitbergers, os astros, e também se eliminar os genes como componente do comando cronobiológico do corpo, ainda resta uma estrutura rítmica. E esse é um grande questionamento da ciência. O que está determinando aí, então, o ritmo? E estamos aí hipotizando a ideia de que um Zeitberger endógeno, o mais importante, é o espírito, que comanda a estrutura corporal na dimensão tempo, coordenando os ritmos biológicos. Próxima transparência, por favor.
Aí nós temos, entramos propriamente no objeto de nossa exploração, um corte histológico em que é demonstrado aqui uma concreção calcária rodeada por estruturas celulares que compõem a glândula pineal, quais sejam os pinealócitos, as células da glia, sistema vascular e etc. Próxima transparência, por favor. Aí nós temos que o conjunto dessas células ao qual nos referimos, as células da glia, os neurônios e o sistema vascular, dentro da instância em que a glândula funciona produzindo seu hormônio específico, derivado da serotonina, a 5-hidroxitriptamina, a melatonina, esse hormônio, uma vez sendo produzido, libera elementos químicos que vão compondo essa estrutura calcária que está presente na pineal de todos vocês. Não existe pineal que tenha analisado até agora que não tenha essas concreções calcárias. Todas têm em menor ou maior quantidade. E a função dessas concreções calcárias é desconhecida. E não está relacionada à perda de função de pineal. Tá? Não está relacionada à perda de função de pineal. Quer dizer, não é a pineal que se cristaliza. Na verdade, que se calcifica, não é isso. Trazendo a ideia de uma rigidez, de uma artrose da glândula, não é essa a ideia. Mas são construídas essas concreções que devem ter funções específicas que fazem parte, dentre muitos autores, também de nossa hipótese de trabalho que vamos abordar aqui. Vocês estão vendo que essa estrutura calcária ela é rodeada por camadas. Então, nós sabemos hoje que uma pessoa vai ter, em cada concreção calcária, tantas mais camadas quanto mais velha for a pessoa. Tá? As camadas ficam mais finas e em maior quantidade em cada uma dessas concreções calcárias, que são do tamanho mesmo de um grão de areia que você pega aí nas areias de uma praia. Tá? E elas vão ter tantas mais camadas quanto mais velha for a pessoa, quanto mais idade tiver. Próxima transparência, por favor. Aí, essa é uma análise feita por difração de raio-x, por um autor que detectou a presença de elementos químicos, quais sejam fósforo, cálcio, cobre, manganês, molibdênio. E isso daí, na nossa forma de entender, já induz a ideia desses cristais, que são fosfato de cálcio, serem semicondutores. Por quê? Porque assim como o silício não é condutor, assim também o carbonato, o fosfato de cálcio não é condutor, mas quando existem elementos em pequena quantidade que trazem uma impureza, como por exemplo a presença de cobre, que é condutor, e ele está ali acoplado como sendo uma impureza dessa concreção, isso dá a ele a propriedade de semicondutor. O que nós estamos ainda investigando, se a quantidade individual, porque naturalmente para fazer essa análise por difração de raio-x, ele teve que misturar concreções calcárias de várias pessoas. Isso nós sabemos porque quando fomos realizar, é impossível se obter esse grau de fidedignidade da difração de raio-x pela análise individual de cada pessoa. E nós fizemos essa análise individual, vamos demonstrar também. Então há a presença de cobre como sendo uma impureza. Isso nos leva a crer que realmente seja um semicondutor como um dos materiais de microeletrônica. Mas ainda não tenho essa questão concluída, porque precisaria de progredir no trabalho e fazer microsondas dentro da exploração dos cristais individualmente de cada pessoa. Próxima transparência, por favor. Aí então, aí eu já vou ter que pôr o óculos, porque a coisa é pequena e eu vou ter que mirar exatamente no ponto certo. Então, o que é uma substância condutora, uma não condutora e uma semicondutora? Você tem a camada de valência do átomo, aquela que vai ser liberada para a produção e condução de eletricidade. Quando essa camada de valência está muito próxima das estruturas subjacentes, então o elemento é condutor. Falando numa linguagem simplificada, pecando no rigor científico, para ganharmos na didática, sem, no entanto, pecarmos no conteúdo. Os materiais não condutores têm uma distância grande entre a energia dos elétrons da camada ionizável e as estruturas subjacentes. E nos semicondutores, não existe exatamente uma mistura dos elétrons de valência
com os da camada subjacente, mas existe uma proximidade grande, o que permite você caminhar tanto numa estrutura que não conduz eletricidade, como uma que conduz eletricidade. Então fica no meio termo, possibilitando opções. Então é um material interessante para a microeletrônica. Próxima transparência, por favor. Aí nós temos a difração de raio-x que fizemos, colocando os picos de fósforo, cálcio e cobre, magnésio, sódio. E isso, eu ainda não terminei de fazer esses cálculos, porque esse resultado é fresquinho, tirei agora, há uns 2 dias atrás. E tem que se fazer muitos cálculos matemáticos para definir algumas instâncias. Mas está com cara, e eu tenho quase certeza que vai dar isso, e que isso é um cristal de apatita, tá? Então você tem na sua cabeça cristais de apatita, tá? Olha que coisa séria, vê onde a gente vai colocar a nossa cabeça, né? Próxima transparência, por favor. Aí, esse já é a análise de outra pessoa, que denota o mesmo pico, uma certa constância, sugere uma certa constância. Precisaríamos fazer um estudo de uma casuística maior, fiz com 2 pessoas. Veja bem, essas pessoas foram pessoas que já desencarnaram, né? Eu peguei com licença da família a glândula pineal dessas pessoas, não dá para fazer em vivo, tá? Próxima transparência, por favor. Então, os cristais de apatita são essas estruturas hexagonais aí, tá? Então, o que acontece? Os átomos estão organizados numa estrutura geométrica. Isso traz propriedades muito importantes, que devem ser pesquisadas e está sendo objeto de nosso estudo. Próxima transparência, por favor. Então, uma outra hipótese é trabalhar a ideia, e parece ser uma ideia real, de que essas estruturas, esses cristais, são estruturas diamagnéticas. O que é uma estrutura diamagnética? Aquela que não tem o magnetismo, mas ela é fracamente repelida por uma onda magnética, tá? Então vamos dizer, a nossa estrutura cerebral, ela é dotada de um arranjo de neurônios cujo fluxo intenso de sódio e potássio perfaz caminhos de ondas elétricas. Perpendicularmente a essas ondas elétricas, nós sabemos que vai correr as ondas magnéticas. Tá? Então nós emanamos ondas magnéticas, de tal sorte que, inclusive, queremos crer que o colorido que imprimimos ao nosso pensamento, seja de ódio ou de amor, vai impregnar essas ondas magnéticas que emanamos e fazendo com que nós transcendamos a caixa craniana, contaminando as pessoas que nos cercam, ou com amor e com ódio. Então, o que está acontecendo? Uma barra como essa, que ela é diamagnética, ela acaba por repelir fracamente as ondas magnéticas, deformando o padrão dessas emanações magnéticas. Então, será que esses cristais, eles teriam a propriedade de reconduzir as ondas de força magnética na estrutura cerebral, de tal sorte a permitir alterações do fluxo magnético e, portanto, do fluxo elétrico, reencaminhamentos de utilizações de neurônios ou vias de neurotransmissores específicos determinados pelo padrão de deformação dessas ondas magnéticas? Essa é a interrogação. Que são estruturas diamagnéticas, acredito que devo estar publicando isso recentemente, acredito que vou colocar isso como uma coisa certa realmente. Tá? Então ocorre deformação. Você vê aqui as ondas magnéticas e aqui uma barra diamagnética provocando uma deformação até intensamente nesse quadro aqui. Próxima transparência, por favor. Então aí você tem, no caso, um magnetoencefalograma demonstrando a presença de ondas magnéticas emanadas pela estrutura cerebral. Vamos dizer que cristais presentes na glândula pineal, como esses cristais de apatita que você tem no seu cérebro, eles poderiam, na dependência da sua forma, quantidade e posição, imprimir características de movimentação dessas ondas magnéticas, aquelas necessárias à construção da fisiologia de sua estrutura cerebral e aquelas correspondentes ao seu estado orgânico, fisiológico, psico-orgânico ou neuropsicológico. Próxima transparência, por favor. E é interessante o seguinte, essa questão eu coloco. Será que esses cristais teriam, antes de um sistema de semicondução propriamente, que ainda deixo em aberto, com um indicativo para essa possibilidade, mas, com mais certeza, uma estrutura diamagnética que repele
ondas magnéticas, deforma e repele ondas magnéticas, como se naquela região da estrutura cerebral a diminuição da intensidade das ondas magnéticas fosse importante para alguma função psíquica que nós devemos estar elucidando no decorrer dessas décadas aí pela ciência. Será que esses cristais, mais do que semicondução, teriam a função de deformar, de repelir as ondas magnéticas? Aí nós colocamos, por exemplo, nesse mapa aqui, onde estão mapeadas o magnetismo do planeta. E está bem pequenininho, mas eu sei de cor isso daqui, e se vocês acreditarem em mim, se não, depois podem ver a transparência. Por exemplo, se você chegar aqui na América do Norte, você vai ter 60 Gauss de medida de magnética. Na Ásia, no Japão também, na África 38, 35. Você chega aqui perto da América do Sul, você vai ter 28, 32 Gauss. Mas a única região onde a intensidade de magnetismo é a menor é no Brasil, de 25 Gauss. Particularmente nessa região que pega o sudeste e a região central do Brasil. Então, a gente tenta entender aí essa questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e essa grande proliferação de médiuns e de espíritas aí no Brasil. Será que tem alguma explicação fisiológica aí? Porque se na glândula pineal existem cristais diamagnéticos que afastam e deformam essas ondas magnéticas, será que essas ondas magnéticas não estariam atrapalhando alguma função psíquica, que poderia muito bem ser a mediunidade, causando um ruído que impossibilita que o espírito tenha liberdade de transitar entre o mundo espiritual e o mundo corporal? Essa é a grande questão. De tal sorte que num país onde existe um baixo ruído magnético, essa possibilidade seria maior, em hipótese. E, dentro da natureza humana, nós já teríamos estruturas arranjadas individualmente, conforme as necessidades da pessoa, de tal sorte que, na nossa forma de crer, aquelas pessoas dotadas de um padrão mediúnico maior, deveriam ter um menor ruído na região, portanto, um maior número de cristais. E pelos nossos estudos tomográficos, que devemos publicar daqui uns 2 ou 3 anos, estamos levando a crer que essa hipótese é correta. Mais cristais, uma mediunidade mais preponderante por uma liberação do ruído magnético circundante a essa região. Próxima transparência, por favor. Aí, então, nós temos, na microscopia de varredura, um cristal que vocês podem ver que nós quebramos no meio esse cristal. No meio não, uma beiradinha, como uma tampinha de laranja. Aí dá para ver aqui a tampinha, tá vendo? Ó, aqui menorzinho, ó. Você pode, como uma tampinha de laranja. E você pode ver exatamente aquelas camadas concêntricas circulares. Tá? Então, esse cristal de apatita, ele forma uma bola, como uma bola de cristal, que poeticamente temos na nossa cabeça. Interessante, né? Exatamente uma estrutura que é responsável pela dimensão tempo, por dizer passado, presente e futuro, das nossas estruturas psíquicas, é uma bola de cristal. Mas que coisa mais pitoresca, não? Próxima transparência, por favor. Aí nós temos um aumento maior, em que você vê com mais detalhe essas circunvoluções dessa bola de cristal, que se amontou aqui num aumento menor. Próxima transparência, por favor. Aqui você vê essa estrutura rodeada por tecido colágeno, aí necrótico no caso, porque pegamos de cadáver. E muito interessante, a região onde existe mais cristais é uma região que possui esses vasos muito peculiares, tá? Que são vasos próximo ao terceiro ventrículo e que produzem o líquor. Tá? E isso daria espaço para uma elucubrações bastante interessantes sobre o assunto, que seria objeto aí de uma outra palestra. Esses vasos sanguíneos muito interessantes. Próxima transparência, por favor. Aí então, a transparência está bem pequenininha, mas os cristais de apatita, em termos de pedras semipreciosas aí, são esse daqui que eu estou colocando, que eu fico... Aqui, ó, tá vendo? Esse. Não está perfeito, não dá para ver muito bem, mas são cristais de apatita. Próxima transparência, por favor. Tá? Então, aí o que acontece? Essa glândula pineal, na nossa forma de entender, ela seria como uma maçã. Tá? A maçã do Adão e Eva. Tá? Que a partir do momento em que você, nas suas necessidades de experienciar, de aprender, de conhecer, e veja bem, conhecer é saber. Saber, etimologicamente, vem de sabor. Sabor, você precisa experimentar, quer dizer, para você conhecer, você precisa experimentar, você precisa viver.
Tá? Então, a ideia de comer a maçã, do saborear, do sabor, do conhecer, o comer a maçã. Então, a glândula pineal seria essa maçã, que é a representação de sua estada dentro do universo sensorial, nesse organismo que você se utiliza para tirar o suprassumo, o suco dessa maçã, que vai servir de crescimento, de elementos de crescimento e desenvolvimento do espírito. É uma glândula que transita entre a estrutura espiritual e a estrutura corporal, permitindo essas experiências do espírito na sua relação com o seu próximo mais próximo. E aí, mais uma vez, a figuração do Adão e Eva, no qual o conhecimento de toda a origem do universo e as forças que o regem na criação está consubstanciado naquilo que você pode aprender na sua relação com o outro. O Adão e a Eva, a sua relação com o outro. Do ponto de vista espiritual, dentro da sua vivência sensorial, você vai ter aí as possibilidades de, na convivência com o outro, apreender fora dos mecanismos científicos racionais, na sua experiência de vida, saber todos os mecanismos que regem, as leis que regem o universo, a figuração do Adão e Eva. Então, é através dessa vivência com o outro. E nós vamos ter que a glândula pineal, sendo uma glândula que transita no tempo, todo o mecanismo de memória que diz respeito a passado, presente e futuro, memória passada, memória presente, memória futura, tem que transitar pelo túnel do tempo que é a glândula pineal. De tal sorte que nós, quando fomos criados simples e ignorantes, como centelhas espirituais, devemos, nessa época que fomos criados, foi a época que estávamos mais próximos do Criador. A instância de maior proximidade do Criador. Próxima transparência, por favor. É como se ainda tivéssemos no útero amoroso do Pai. Esse útero acolhedor. E quando fomos colocados para caminhar, para mordermos a maçã nos processos de reencarnação, em que teríamos que caminhar com a nossa própria perna, saborear essa maçã das experiências da vida, para futuramente chegarmos de volta ao Criador como filhos pródigos, diante de nossos erros e nossos acertos. Então, essa instância acumulada na memória do espírito é transitada para a glândula pineal e registrada no nosso corpo biológico. O paraíso, a perda do paraíso. O paraíso que ficou distante, fomos expulsos do paraíso, aquela ideia particular que temos por estarmos anteriormente no útero do nosso Pai. E fomos expulsos do paraíso e estamos aqui vivendo a mordida da maçã nas dificuldades pelas quais passamos. Mas essa memória desse instante primordial serve para nós como uma força de busca pela utopia do amor. Não a utopia como abstração da realidade, como dizia Aldous Huxley, mas a utopia como um horizonte que nós colocamos adiante para aí atingirmos. E então, como dizia na antologia poética Drummond de Andrade, a perda do colo de Deus, para voltarmos agora a Deus, ele diz na poesia, em memória, amar o perdido torna confundido este coração. Como pode o ouvido contra o sem sentido o apelo do não? As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Que Deus abençoe a todos.